Olá, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais essa semana da nossa disciplina Gestão de Equipes de Alta Performance. É com muita alegria que estamos aqui na nossa terceira semana, aí quase na reta final da nossa disciplina, tá certo? Então hoje nós falaremos um pouco sobre liderança, alguns tipos de liderança, e também falaremos de um elemento que faz parte desse processo, imprescindível nesse processo de liderança, que é a comunicação. Também abordaremos um pouco sobre isso, sobre comunicação. Também recordo que na nossa última aula, no finalzinho da última aula, nós falamos um pouco sobre soft skills, né, que pincelamos, só citei aí a leitura do nosso texto de apoio, que é justamente esse conjunto de comportamentos que as pessoas expressam na empresa e que acabam tendo um diferencial. Além das habilidades técnicas que hoje são essenciais, também são relacionadas, são exigidas, são importantíssimas a presença de comportamentos pessoais, alguns comportamentos que nós naturalmente expressamos e que acaba trazendo benefícios à empresa. Então, dentre todas essas abordagens comportamentais, elas contribuem também para que um líder seja considerado um bom líder, que esse processo de liderança seja ainda mais efetivo quando esse líder ele agrega um conjunto de soft skills. Mas vejamos só, o que nós podemos ter como um conceito, como algumas características do líder? Então, o líder é uma pessoa que conduz um grupo, ele influencia o comportamento desse grupo, ele influencia as ações desse grupo, de forma a dar uma certa sinergia, um certo alinhamento para que todo o grupo seja conduzido, seja guiado pelos caminhos, pelos processos que aquele líder acaba direcionando. E a figura do líder nós encontramos em diversos espaços. Seja na nossa empresa, nós temos figura de líder, seja na igreja, seja na escola, seja na universidade, seja no grupo de amigos. Nós sempre nos deparamos com a presença de líderes, mesmo que muitas vezes não seja de forma tão escancarada, digamos assim, mas em comportamentos ali naturais que aquele grupo social vai estabelecendo, nós podemos perceber, a própria sociologia já nos aponta isso, que sempre há aí a categorização, a expressão de um líder em meio a grupos de pessoas. E no nosso meio empresarial isso também acaba acontecendo e se expressa, é colocado como um fator primordial, indispensável para que a equipe alcance uma alta performance, para que a empresa obtenha bons resultados. O líder também tem um papel indispensável nesse processo. Além disso, cabe que a gente faça uma breve comparação entre a figura do líder e a figura do chefe. Hoje, tem-se mais expressão, nós consideramos com mais maestria nas empresas a presença do líder. Mas por muito tempo nós associávamos a presença apenas à presença do chefe. E é importante nós sabermos a distinção entre um e outro para podermos nos orientarmos melhor nessa conversa. O líder, como nós já sabemos, ele é aquele que influencia pessoas. A sua autoridade se dá, entre outras coisas, a partir dessa influência, dele conduzir as pessoas a partir da sua influência. Muitas vezes as pessoas nem se sentem, digamos assim, obrigadas a seguir o líder. Naturalmente elas o seguem, elas o têm como referência. A figura do chefe já é algo mais impositivo. A sua autoridade é algo mais impositiva. Algumas vezes estabelecida pela autoridade do cargo que ele está ali exercendo. Então não é algo tanto mais, digamos assim, humanizado, por assim dizer. É algo mais autoritário. É o papel, o cargo que aquela pessoa desempenha na empresa que lhe dá autoridade e acaba sendo um direcionamento mais impositivo, a figura do chefe. Não digo que hoje o líder está substituindo, digamos assim, o chefe. O chefe ainda tem o seu papel, ainda tem a sua contribuição no espaço empresarial. Nós não podemos desprezar isso. Então vejamos apenas algumas distinções entre um e outro. Líder. Ele lidera se conectando às pessoas, ele se envolve com as pessoas e a partir disso ele influencia e conduz o trabalho. Em contrapartida, o chefe ele coloca as pessoas para trabalhar. Não necessariamente se conecta com elas, não necessariamente ele cria uma sinergia com elas, um alinhamento com elas. Ele coloca e as pessoas tendo conhecimento das atribuições do seu cargo devem ali executar.
Já nesse terceiro ponto, saltamos aqui para o terceiro ponto, o líder ele convence e influencia as pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito. O chefe ele enxerga as atividades e metas a serem alcançadas como algo que precisa ser feito. Então ele não, em momento algum, ele coloca a pessoa em primeiro lugar. Vejamos que a distinção entre uma coisa e outra é a presença da pessoa. O líder ele primeiro se preocupa em influenciar pessoas aquilo que deve ser feito. O chefe ele enxerga primeiro as atividades e metas que as pessoas deverão posteriormente ali executar. O líder, para ele liderar, é mobilizar os outros a trabalhar por aspirações compartilhadas. É como se fosse um sonho coletivo. Todo mundo vive ali, está entrelaçado, está alinhado com aquela proposta, com aquele ambiente. O chefe, uma das atribuições dele é gerenciar, é a arte de mobilizar os outros para trabalhar. Ele coloca os outros para executarem as suas tarefas, independentemente das pessoas estarem ali conectadas a ponto de que aquilo tudo uma aspiração coletiva. Não necessariamente. Ele é mais impositivo, como nós falamos, como nós iniciamos. O líder ele é mais do envolvimento, do entrosamento com a equipe. O chefe já acaba sendo mais impositivo, por assim dizer. Além de outras características que vocês podem consultar aí no nosso material e que também estão expressas aqui na tela. Então, voltando aí especificamente para a figura do líder, ele, entre outras coisas, na linguagem aqui desse professor, ele aponta que o líder ele é aquele que cria, a partir do seu papel de liderança de outros líderes, ele cria um ambiente organizacional mais humano e criativo. Ou seja, o líder necessariamente vai oprimir que existam outros líderes. Não, ele não vai oprimir, ele não vai suprimir a existência de outros líderes. Existirão, obviamente, líderes, mas haverá o líder dos líderes, aquele que vai se destacar e vai conduzir todos os demais. Então ele vai acabando criando esse espaço que seja mais humanizado, como eu já até citei em outro momento, um espaço criativo, um espaço em que as pessoas sintam-se mais confortáveis para produzir, que as pessoas sintam-se mais envolvidas, mais alinhadas ao processo de produção e não vejam o seu trabalho como algo enfadonho, como um peso, como algo cansativo, algo que não lhe causa nenhuma alegria, não lhe causa nenhuma satisfação. Pelo contrário. Então, também, não somente, mas também pela figura do líder, as pessoas acabam considerando o seu trabalho como uma satisfação pessoal, uma satisfação coletiva, algo que extrapola aí, os aspectos de mera remuneração financeira, por exemplo. Então, segundo esse autor, Limão de França, ele apresenta 3 modelos para alguns tipos de liderança nas organizações modernas, como ele assim pontua. Existem, claro, outras abordagens. Vocês vão consultar esses outros tipos de abordagem no vídeo complementar que foi proposto. Mas para essa nossa conversa nesse momento, nós vamos observar esses 3 modelos, esses 3 estilos de liderança que esse autor propõe. A primeira é a liderança carismática, associada ao carisma do líder. É aquela pessoa que tem uma postura, uma presença que acaba conseguindo agregar as pessoas. A autoridade dele é baseada nesse sentido. Ele conquista a confiança da sua equipe, ele consegue envolver a sua equipe e a partir disso ele conduz. Ele é um líder que é bem quisto, digamos assim, é bem visto, é admirado, respeitado e com isso, por essa, digamos, vou levar para esse sentido, por essa simpatia que ele adota, ele consegue envolver as pessoas, consegue conquistar a confiança das pessoas e assim conduzi-las, persuadi-las a seguirem os passos, os caminhos que ele ali direciona. O líder transacional, ele direciona as tarefas na direção de metas, esclarecendo as exigências e responsabilidades de cada papel ali desempenhado. Esse líder transacional também é aquele líder, por assim dizer, que atua por recompensas. Ou seja, ele envolve a equipe no sentido de que à medida que você conseguir alcançar determinado resultado, você vai ter um benefício em troca disso. Você alcançou, você bateu a meta, você vai ter uma comissão em cima disso, você vai ter um prêmio, você vai
ganhar um cruzeiro, uma viagem. Então ele atribui bonificações, ele atribui algum tipo de premiação à medida em que as pessoas, em que o grupo vai conquistando aquilo que foi estabelecido. Então, encontramos isso no mercado, é presente no mercado ainda essa relação de você conquistar determinada coisa enquanto colaborador, conquistou, você vai ser premiado de alguma forma por isso. Premiado nos mais diversos sentidos aí possíveis, plausíveis. Seja no sentido, como eu já falei, ganhar um prêmio, ganhar uma viagem, ganhar uma bonificação, ganhar uma comissão e assim por diante. Ele lidera a partir da ideia de recompensas, por assim dizer. E o terceiro é o líder transformacional. Ele também é baseado, obviamente, no carisma do líder. E ele envolve as pessoas a partir da ideia de conseguir convencê-las de que aquilo ali é essencial, de que aquele trabalho ele vai ser valioso para a pessoa, valioso para a empresa, que acima de qualquer recompensa financeira, esse trabalho ele vai ser benéfico para um conjunto de situações possíveis. Então ele consegue levar a mentalidade das pessoas a entenderem que muito mais do que dinheiro, muito mais do que uma premiação, aquele trabalho ele vai gerar um resultado extremamente positivo. Então, extrapola as ideias de se ter uma recompensa, extrapola as ideias de se ter a remuneração financeira. Eu não estou dizendo que vai ser um trabalho voluntário, mas é algo que as pessoas estão além de tudo isso. Elas estão convencidas muito mais além das possíveis recompensas que elas podem ali receber mediante o trabalho que elas vão estar desempenhando. Então, esses são os 3 estilos de liderança apresentados por França. Como eu já falei, até solicito mais uma vez que vocês vejam o vídeo complementar, que lá é apresentado outros tipos, outras abordagens além dessa, para os tipos de liderança que podemos ter hoje nas organizações modernas. Além disso, nós podemos aqui também pontuar algumas habilidades para que seja gerenciada uma equipe de alta performance, algumas habilidades para que esse líder venha conduzir uma equipe que tenha esse alto desempenho na execução das suas tarefas. Como primeira habilidade, nós podemos aqui apontar a habilidade de autogerenciamento, ou seja, a equipe ser educada, ser gerenciada, já ter esse alto senso de crítica, esse alto senso de responsabilidade, ou seja, de que eles vão desempenhar suas tarefas sem necessariamente estar sendo cobrado por isso, sem necessariamente estarem sendo vigiados, digamos assim, com perdão da palavra, falando em palavras mais simples. Que mesmo sem eu estar sendo observado, eu sei, eu conheço as minhas atribuições e eu vou desempenhá-las e desempenhá-las da melhor forma possível, da forma mais responsável possível. Uma outra habilidade imprescindível, vez ou outra ela aparece, é a habilidade de comunicação. Ou seja, toda equipe de alta performance ela tem que ter essa comunicação colaborativa, trabalhar de forma colaborativa e que essa comunicação seja aberta, seja honesta, que ocorra o diálogo, que a partir dessa troca de informações, com essa conversa entre os membros da equipe, o alinhamento, a sinergia cada vez mais consegue ganhar robustez, ganhar mais força. Já pensou uma equipe que não consegue conversar entre si, que não consegue trocar informações entre si? Infelizmente, as chances de erro são cada vez maiores. A chance daquele projeto não evoluir, não encontrar resultados satisfatórios, acaba aumentando. Então, a comunicação é um pilar imprescindível em diversos parâmetros de gestão, seja como líder, seja enquanto colaborador, a comunicação ela é imprescindível. Então, uma equipe que tem um alto desempenho acaba tendo essa capacidade também de ter uma comunicação que seja aberta e também honesta, transparente durante o processo. Uma outra habilidade aqui que nós podemos estar pontuando é a habilidade de liderança. Na ideia, até retomando algo que nós vimos em lâminas anteriores, do líder de líderes. Não vamos restringir apenas a função de líder, a presença do líder a uma só pessoa, mas que a equipe toda seja envolvida nisso, tenha também essa cultura de que podem se expressar como líderes. Claro que teremos um líder central, mas as habilidades, o estilo de liderança também pode ser aflorado e desenvolvido entre os demais membros da equipe, para que, claro, consigamos ter aí resultados mais adequados.
Uma outra habilidade é a habilidade de responsabilidade. O que isso quer dizer? Que o membro da equipe, ele não simplesmente ele não é apenas um espectador, como aqui é colocado. Ele deve ter responsabilidade com o projeto, ele deve ter responsabilidade com o desempenho de toda a equipe. Ou seja, o meu erro, aquilo que eu não fizer bem feito, aquilo que eu não fizer com comprometimento, pode afetar todo o grupo. Aquilo que o outro colega não desempenha de forma responsável, de forma comprometida, pode também me afetar. Então, as minhas ações terão um efeito em algum grau, seja ele mais grave, seja ele médio, mas de alguma maneira as minhas ações terão algum tipo de efeito com a equipe. Então, eu preciso ter responsabilidade comigo, com o projeto e com toda a equipe. E uma outra habilidade que podemos aqui estar pontuando é a habilidade de retroação e avaliação. Eu preciso fazer uma avaliação pessoal, uma autoavaliação, saber como que eu estou, como que está sendo o meu desempenho, se eu poderia melhorar, se eu estou tendo dificuldade, o que pode ser feito para que eu seja um colaborador mais efetivo. Como também eu posso dar um feedback em relação aos meus colegas. Claro que isso sem ser uma forma de apontamento, uma forma de acusação, mas algo respeitoso, de modo a contribuir para o melhor desenvolvimento. E não só expressar, avaliar os outros, mas também ser avaliado pelos meus colegas e receber isso de uma forma positiva, de uma forma que venha a contribuir para o meu amadurecimento, para o meu crescimento profissional também. Às vezes nós não conseguimos enxergar algumas falhas que nós estamos cometendo, alguns erros que nós estamos cometendo. Então, quando vem um colega, um colaborador e me aponta e me direciona sobre isso, a esse respeito, eu posso muito bem estar trabalhando nessas melhorias. Então, é uma troca de informações, uma troca de avaliações, mas de forma respeitosa, de forma colaborativa. Aqui nós temos outras habilidades que podem ser aí presentes, né, nessa equipe de alta performance, no gerenciamento dessa equipe de alta performance, como o planejamento estratégico, a habilidade de conduzir reuniões, resolver conflitos e também de desfrutar. Esse material vocês poderão aprofundá-lo a partir do texto que nós temos como referência da nossa disciplina. No final dessa nossa videoaula estarei relembrando esse texto que vocês poderão aprofundar a respeito dessas habilidades. Além de tudo isso, algo que pincelamos e também damos ênfase agora é a comunicação. Então, é uma das habilidades de uma equipe de alta performance, é uma das soft skills de um bom líder. Então, nesse processo como um todo, nessa equipe como um toda, que vai ser conduzida, que vai buscar alto desempenho, a comunicação ela acaba sendo imprescindível. E, para fins de categorização, a comunicação é a transmissão de mensagens e significados entre o emissor, aquele que vai transmitir a mensagem, e o interlocutor, quem recebe a mensagem. Nesse momento, nós estamos tendo uma comunicação. Eu estou sendo o emissor, estou emitindo a mensagem, e você é o interlocutor ou receptor que está recebendo essa mensagem nesse momento. Então, está havendo comunicação entre nós. E sobre essa comunicação, nós podemos entender que ela tem alguns tipos. O primeiro tipo que nós podemos pontuar aqui é o verbal. Essa comunicação que nós estamos tendo nesse momento. Eu estou verbalizando, eu estou falando aquilo que é necessário para esse momento, aquilo que está sendo necessário ser apresentado nesse momento. Então, essa comunicação é a comunicação falada, em que você utiliza palavras para expressar o que você pensa e o que você sente. O outro tipo de comunicação é a comunicação não verbal. É o que ocorre sem fala expressa, com a linguagem corporal, que também pode modificar com a sua linguagem verbal, pode modificar como a sua linguagem verbal é recebida. Então, quando eu falo um bom dia de cara fechada, estou falando bom dia, mas você vê que eu não estou aí de bom humor. Se eu falo um bom dia sorrindo, você já percebe que eu estou mais alegre, às vezes até um entendimento que eu estou mais disposto. Então, é o conjunto de expressões corporais que são somadas à palavra, àquilo que é falado, e que acaba também dando algum tipo de percepção
àquela pessoa que vai receber a mensagem. Então, se eu falo sorrindo, você percebe que eu estou, digamos assim, mais feliz. Se eu falo com a cara fechada, você também vai ter uma interpretação a esse respeito. Então, é algo que se soma àquilo que é falado, a expressão corporal, que em algumas pessoas isso é mais evidente, em algumas pessoas isso é mais discreto, mas não deixa de trazer algum tipo de mensagem também. A escrita é quando nós transformamos aquilo que é falado, a nossa língua falada, em texto. Então, o que está visual, que está sendo visualizado aqui no nosso slide, é a nossa comunicação escrita. Então, na nossa empresa, nós escrevemos e-mails, podemos escrever ofícios, contratos, e acaba sendo a comunicação escrita. E cada um desses tipos de comunicação, inclusive a escrita, transmite algum tipo de mensagem. Uma escrita mais formal, uma escrita um pouco mais informal, depende também do ambiente que nós estamos. Claro que em um documento, em um ofício, eu vou apresentar um rigor de formalidade mais avançado. Em conversas no WhatsApp, por exemplo, a gente às vezes até escreve por abreviações, uma conversa mais descontraída. E um outro tipo, o último tipo que nós podemos pontuar aqui de comunicação é a comunicação visual. É o uso das formas, imagens e movimento no lugar de apenas palavras para se comunicar. Uma figurinha, vez ou outra coloca aqui um ícone, coloca uma figura no nosso slide, se vocês percebem. É uma forma de comunicação visual também. Quando nós chegamos em um estabelecimento, um restaurante, um lugar em que há uma presença de público, nós procuramos o banheiro, às vezes não tem a palavra banheiro, mas um símbolo, um desenhozinho lá de um espaço que indica que é um banheiro, a gente já consegue interpretar que ali é um banheiro, por exemplo. Então, é a comunicação visual. Em supermercados nós encontramos isso, a sinalização. Eu não preciso, às vezes não está lá discriminado que é uma área que vende enlatados, mas os desenhos, os símbolos de enlatado já me sugere, já demonstra, já comunica para mim que naquele setor vende esse tipo de produto. Então, todos esses tipos de comunicação são importantes para a nossa equipe. Então, a verbal eu tenho que saber utilizar, eu tenho que saber ter um domínio sobre ela para que isso me favoreça e favoreça a equipe. A não verbal também é importantíssima. O meu conjunto comportamental, o que eu estou transmitindo, o que eu estou dizendo. Pode ser que isso agregue pessoas, pode ser que isso afaste pessoas. Então, temos que ter uma cautela nesse sentido. A minha linguagem escrita tem que ser comunicável, tem que ser entendido. Nos momentos em que eu não posso me expressar verbalmente, eu me expresso por escrita, eu tenho que ser capaz de transmitir a mensagem de forma que ela seja compreendida. E também a comunicação visual, as formas, as imagens, como que isso pode me ajudar também a levar a imagem e conduzir o processo como um todo da maneira mais satisfatória possível. Tá bem? Então, gente, é basicamente isso. Eu peço que vocês reforcem essa nossa conversa a partir dos nossos vídeos complementares e também, como eu disse, a partir desse texto que faz parte da nossa referência, da nossa bibliografia básica da disciplina, que é o texto da Pampolini, que tem como título A Liderança e a Gestão de Equipes de Alta Performance na Gestão Estratégica de Pessoas. Então, aprofundem, leiam esse material, é um artigo, é um trabalho muito bom, com linguagem clara, uma escrita muito boa, uma comunicação aí que eu tenho certeza que vocês irão compreender. Então acompanhem também lá a plataforma, as atividades que estão dispostas lá e contribuam, não deixem de efetuar aí as tarefas direcionadas a todos vocês. Então nos vemos aí na nossa próxima semana, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos.